Bom, talvez eu esteja arranjando um grande problema para mim mesmo, mas eu acho que para o vídeo de hoje a gente tem uma linha de raciocínio que pode ser bem interessante. Eu sou Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta então desses vídeos, eu estou trazendo aqui um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Bom, a gente vem falando sobre esse tema do prazer. No vídeo anterior, a pergunta que guiou a nossa reflexão foi: o que é prazer? Então a gente conversou sobre como é difícil definir o que é prazeroso, na nossa tentativa de encontrar algo que seja universalmente prazeroso, olhando para experiências prazerosas. A gente conversou um pouco sobre condicionamento operante, reforçadores primários, então seguindo muito naquela linha, numa lógica de raciocínio behaviorista, comportamentalista, de que a gente faz as coisas por causa das consequências, aquelas consequências que são consideradas positivas, e aqui a gente associou com prazerosas, elas são chamadas de reforçadores, porque elas aumentam a chance de a gente executar aquele comportamento, no mesmo contexto, num contexto parecido, porque a consequência foi considerada positiva, prazerosa. A gente falou sobre reforçadores primários, que é a ideia de que alguns reforçadores eles não precisam ser pareados com outros estímulos para ser considerados reforçadores, muito naquela ideia de que seriam coisas que a gente foi evolutivamente programado, condicionado a considerar prazeroso, positivo, bom, Então a gente falou sobre, por exemplo, comida, água, sexo, que são coisas que talvez se aproximam mais de um prazer universal, de algo que seja universalmente prazeroso, seja considerado prazeroso por todo mundo, E ao mesmo tempo a gente contestou essa ideia, lembrando que mesmo naquela história, naquelas experiências, do ratinho que aperta o botão para ganhar comida e tal, se o ratinho não está com fome, se ele já está bem saciado, talvez ele não considere aquele alimento, aquele pellet de comida como um reforçador positivo, como algo bom, prazeroso, que estimule ele a repetir o comportamento de apertar o botão, Então mesmo esses reforçadores primários, eles não são algo assim, digamos, escrito na pedra, que todo mundo vai considerar prazeroso o tempo inteiro, sempre. Aí a gente abriu a possibilidade, ou começou a pensar que o termo do prazer, pensar ele de uma forma mais ampla, que vai além daquilo que é objetivamente bom, objetivamente prazeroso. No vídeo de hoje, o que vai guiar mais o nosso raciocínio, a nossa conversa, a nossa reflexão, é a pergunta: como a gente sente esse prazer? Então a gente tentou explorar um pouco o que é prazer, definir, agora pensar um pouco como a gente sente esse prazer, de que forma, o que possibilita essa experiência prazerosa. E aqui eu acho interessante a gente pegar de novo o exemplo que eu dei lá no primeiro vídeo, há 2 vídeos atrás, quando eu estava apresentando esse tema do prazer, que eu falei do bolo de aniversário. A gente pode pensar um bolo de aniversário que ele é prazeroso, é bom de comer porque ele é um bolo gostoso, simplesmente porque ele é um bolo gostoso, é um bolo de chocolate, um bolo de nozes, é um bolo, sei lá, e tu pode pensar no bolo da tua preferência, mas é um bolo gostoso e ele acaba sendo prazeroso a experiência de consumir esse bolo porque ele é um bolo gostoso, Ao mesmo tempo, a gente vai ter aquele bolo que ele é prazeroso porque ele é um bolo de aniversário. E eu dei no exemplo, eu lembro que eu falei, do bolo com balinha em cima, que na minha infância e tal, eu costumava fazer, e como ainda é prazeroso comer um bolo que tem bala em cima, Pode ser bala, M&M's, enfim, mas com que isso traz um gosto um pouco mais de infância, um prazer nostálgico,
que isso dá um prazer diferente para aquele bolo, né? E passa a ser um bolo bom porque é um bolo de aniversário, porque lembra outros aniversários, né? Os meus aniversários de infância, ou então porque é um bolo numa ocasião especial que eu tô comendo, tô consumindo com outras pessoas que eu gosto, num evento especial, né? Isso dá um prazer diferente para esse bolo. Então, né, a gente pensou muito na ideia de, acho que a gente pode trazer aqui, então, né, no vídeo de hoje, uma ideia de que existe esse termo, a gente está pensando nesse termo amplo do prazer, mas que a gente pode subdividir ele, ou propor aqui uma subdivisão entre um prazer mais objetivo, ou, como eu vou usar mais aqui, né, um prazer mais sensorial, e prazeres mais subjetivos, mais pessoais, né? Aqui a gente talvez possa pensar num termo melhor, mas vamos usar por enquanto, eu acho que esses prazeres subjetivos, né? Quando a gente está falando de prazeres sensoriais, prazeres objetivos, por que eu estou dizendo sensoriais? Né? Um bolo gostoso de comer, ele estimula o meu sentido do paladar. Né? Quando a gente está falando desses prazeres mais objetivos, o quanto a gente não está falando de um prazer que é possível ser experimentado, ser experienciado, vivido, porque a gente possui órgãos sensoriais sensíveis a isso, sensíveis aos estímulos que aquilo nos proporciona. Então, quando a gente está falando de prazeres objetivos, talvez a gente esteja falando muito, né, como a gente sente esses prazeres, talvez passe muito por esse estímulo dos sentidos. Aqui a gente pode pensar, então, né, por exemplo, um bolo bonito, pode ser um bolo, talvez não seja um bolo prazeroso de comer, mas um bolo bonito, é um bolo bonito, é prazeroso, nem que seja de olhar, né? Um bolo de chocolate, um bolo de café, um bolo de nozes, enfim, ele já estimula o sentido do paladar, um bolo gostoso, né? Ele tem um gosto diferente. A gente pode pensar também, talvez, né, num bolo mais cremoso, uma cobertura assim, assado, ou então que tenha crocante, que estimula mais algo ligado à textura do alimento, que estimula mais esse sentido do tato. Né? A gente pode pensar também num bolo de café com cheiro, né, que vai estimular mais o olfato. E se tu conseguir imaginar, eu não consegui pensar em nenhum exemplo, um bolo que estimule mais, né, o nosso sentido da audição, não sei que tipo de barulho prazeroso um bolo faria, se teria um bolo com música, um bolo cantante, sei lá, né? Mas, enfim, quando a gente está falando desses prazeres objetivos, né? E aqui eu proponho justamente esses prazeres mais sensoriais, eles são possíveis de serem experimentados porque a gente possui órgãos sensoriais sensíveis àquele estímulo, eles passam pelo estímulo sensorial. Só que, e quando a gente está falando de prazeres subjetivos? Como é que a gente percebe esses prazeres subjetivos? Né? Se são os nossos órgãos sensoriais, os nossos 5 sentidos, que nos permitem sentir prazeres objetivos, prazeres sensoriais, os nossos prazeres subjetivos, eles são possíveis de serem experimentados, vividos, através do quê? O que seria o análogo aos 5 sentidos agora para os prazeres subjetivos? Né? A pergunta é, o que é equivalente aos 5 sentidos para os prazeres subjetivos? O que nos permite, ou melhor, como a gente sente esses prazeres subjetivos? Por isso que eu disse no início do vídeo que talvez eu esteja arrumando um grande problema para mim mesmo. Porque como a gente sente isso? Essa é a pergunta, né? E não é uma pergunta fácil de a gente responder. Aqui seria interessante, eu acho, a gente começar a prestar atenção e talvez pensar em outras sensações prazerosas, em algumas situações, né? Alguns casos, experiências que foram prazerosas, que apresentaram um certo prazer subjetivo, e nos questionar como que a gente foi capaz, como que a gente pôde perceber aquilo ali. Porque assim, vamos dar um exemplo, tá? Digamos que tu chega em casa e tá com uma certa fome, resolve abrir a geladeira e encontra ali um pedaço de bolo,
uma fatia de bolo. Tem uma fatia de bolo aqui, quer saber, eu vou comer uma fatia de bolo. Só que depois chega, sei lá, teu pai, tua mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, né? Enfim, esposa, marido, e chega outra pessoa que mora junto contigo e ela fala assim, tu comeu o pedaço de bolo que eu guardei, né? Ou então o pedaço de bolo que eu ganhei daquele meu amigo, não sei o que, daquela minha amiga, colega de trabalho, da festa, bababá, e eu guardei porque eu queria comer hoje, eu estava guardando esse pedaço de bolo e tal, né? Para ti, que comeu o bolo sem saber de tudo aquilo, sem saber de toda aquela história, era só um pedaço de bolo, né? Agora, para a pessoa que sabia de toda aquela história, que tinha toda aquela motivação, que tinha todo aquele sentido extra, além do, digamos assim, do sensorial naquele pedaço de bolo, para ela era algo importante. Para ela foi um prazer subjetivo que ela iria sentir comendo aquele pedaço de bolo, que ela iria ter e que tu não teve, que não está talvez no bolo, mas que está mais na gente, no nosso subjetivo, no nosso pessoal, que talvez esteja relacionado a isso, né? O que a gente sabe ou não sabe, aquilo que a gente tem ciência ou não, no sentido associado àquele pedaço de bolo. Quem nunca passou por essa situação de repente, às vezes, comer algo que o outro estava guardando na geladeira para um determinado momento, para uma determinada situação, por um determinado motivo, e a outra pessoa ficar triste, ficar chateada, né? Porque foi privada daquele prazer que estava guardando. Ou então a gente mesmo, né? A gente estava guardando um pedaço de bolo, um pedaço de chocolate, aí vem alguém e come, né? E a gente fica triste, porque não era só um pedaço de bolo, não era só um pedaço de chocolate, era um pedaço de bolo de chocolate que a gente estava guardando, que a gente ganhou não sei o que era diferente, que tinha algo além, que tinha um prazer além do sensorial atrelado a ele, né? Que tinha um prazer subjetivo. A nossa proposta aqui é justamente pensar em como a gente sente esses prazeres, o que possibilita a experiência desses prazeres subjetivos, né? E talvez a gente passe aqui por essas situações, eu acho que seria um caminho interessante talvez de a gente seguir, explorar essas situações ou essas nuances de outras emoções prazerosas. Então a gente começar a pensar um pouco o que diferencia ou qual é o tipo de prazer mais específico que existe quando a gente está falando, por exemplo, de uma satisfação, ou que tipo de prazer mais específico existe numa sensação de realização, de felicidade, de euforia, de tranquilidade, de superação, de carinho, de cuidado, de humor, de brincadeira, né? São emoções prazerosas, são emoções que envolvem um certo prazer, mas que é um prazer que é um pouco diferente, que tem uma característica única, que apresenta uma sensibilidade, para a gente poder associar a palavra do sentido, digamos assim, né? Mais específica. Como que a gente sente esse prazer, né? Então, a proposta do vídeo de hoje, da reflexão de hoje, é justamente, se no vídeo anterior a gente abriu esse leque para pensar o prazer como algo além daquilo que é objetivamente bom, a proposta do vídeo de hoje é justamente a gente pensar em coisas que nos possibilitam sentir prazer para além dos 5 sentidos, para além dos 5 sentidos que estão associados aos prazeres objetivos sensoriais, mas digamos assim, que outras coisas nos permitem, ou melhor, que coisas nos permitem sentir esses prazeres subjetivos. Como que a gente sente eles? Não é uma pergunta fácil de responder. Talvez a gente passe aqui por aprendizado, talvez a gente passe aqui por tomar consciência, talvez a gente passe aqui por um histórico de vida, talvez a gente passe aqui por um direcionamento da atenção, mas que nos permite ter uma sensibilidade maior a essas outras sensações prazerosas, como satisfação, realização, felicidade, euforia, tranquilidade, superação, enfim, né? Outras sensações prazerosas, mas que apresentam uma certa nuance, uma certa especificidade
nesse sentido do prazer, nesse sentir o prazer. Né? Essa é, né, a proposta do vídeo de hoje. Eu acho que talvez seja um tema interessante, me parece um tema interessante, né? Assim como é um tema complexo. Então, não sei exatamente para onde que eu vou seguir aqui. Acho que seria legal a gente pensar nessas outras emoções positivas e pensar nessas especificidades dessas outras emoções prazerosas. Eu já disse aqui positivas, a gente pode até pensar como se relaciona, mas, né, enfim, a ideia do vídeo de hoje é a gente pensar como a gente sente esses prazeres subjetivos, né? E se a gente quiser aprender a sentir outros prazeres subjetivos que a gente não está acostumado, o que a gente precisa fazer? Como é que a gente pode trabalhar isso? Né? Enfim, se tu gostou, né, do vídeo de hoje, achou o tema interessante, te fez lembrar alguma coisa, gostaria de compartilhar alguma história, situação, algum pensamento teu, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá no Instagram, @Psicologia da Coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.